A maioria das confeiteiras não sabe que pão de mel é um dos melhores doces para fácil venda. E por quê? Eu vou contar tudo para você, aqui eu não escondo nada. Pão de mel é um doce que a versão artesanal é muito, mas muito mais gostosa do que qualquer versão industrializada que a gente encontra no mercado. Por mais chique, por mais caro que seja, o pão de mel industrializado, ele jamais vai ser tão gostoso quanto a versão artesanal. Por quê? Por causa da umidade, por causa do recheio, da cremosidade e do sabor assim mais suave. Normalmente a gente sabe que esses recheios industrializados, eles são mais fortes, eles não têm assim o mesmo sabor do que um bom recheio artesanal. E isso eu sei, você sabe, e sabe quem mais sabe? O seu cliente. O seu cliente sabe que a versão artesanal de pão de mel é muito melhor do que qualquer pão de mel que ele compra em caixa no mercado por aí. E aí isso leva para o próximo fator, né, que faz o pão de mel ser um doce incrível para fácil venda. O pão de mel é um doce que vende sozinho. Sabe por quê? Porque o seu cliente sabe que a versão artesanal é incrível, não é? Quando ele olha um pão de mel, é praticamente impossível que ele resista a comprar pelo menos um. Quando eu vendo pão de mel e quando eu vendia pão de mel, quando eu comecei na confeitaria, gente, meus clientes não compravam um pão de mel. Eles compravam 4, 6, 8. Eu tinha cliente que comprava 10 pães de mel, 12 pães de mel toda semana. Aí você fala, nossa, é muito. Mas então, uma família de 4 pessoas dura uma semana, pensa, é um docinho ali para a semana e o seu cliente sabe disso. Ele sabe que é melhor comer um doce desse artesanal do que uma versão industrializada muito pior e muitas vezes mais cara. E se esses dois primeiros motivos não fossem suficientes para que você entendesse que pão de mel é um dos melhores doces para fácil venda, eu vou te falar agora o terceiro deles. O pão de mel, ele é altamente lucrativo. Mas assim, lucrativo real, oficial. A minha receita de pão de mel, quando eu comecei na confeitaria, eu queria uma receita que fosse assim, perfeita, tá? Por que perfeita? Porque ela precisava ser incrível, muito deliciosa, ela precisava ser um sabor que meu cliente encontrasse só comigo, que ele não encontrasse por aí. Então eu fiz com muito cuidado, mas também ela precisava ter o quê? Lucratividade. A minha receita hoje, ela tem um rendimento de 38 pães de mel por fornada. Se eu vendo esse pão de mel a R$ 8,50, gente, e R$ 8,50 é um preço assim barato, tá? Perto do que eu tenho visto por aí, nós temos um lucro por fornada de R$ 188. R$ 188 de lucro, fora todas as despesas pagas, os custos, ingredientes, embalagem. Lucro, dinheiro aqui ó, no seu bolso. Fala a verdade se isso não é um doce potente para fácil venda, aliás, um dos melhores, se não o melhor. E o outro detalhe que eu vou falar para você que, né, talvez você não saiba, mas pão de mel, ele pode ser congelado. O que isso quer dizer, Fê? Gente, presta atenção, você vai produzir ali a sua fornada, que vai vender 38 ou 39 pães de mel, você vai congelar ele prontinho, já embalado, banhado, bonito, embalado, lindo, maravilhoso. Você pode congelar se você quiser. Sabe por quê? Porque você de repente está começando ou tem medo de não ter muitos pedidos, está com medo de sobrar com o doce na tua mão. Você pode congelar e conforme as vendas forem acontecendo, você vai descongelando e vai vendendo. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque é uma produção inteligente, você trabalha com zero desperdício. Gente, zero desperdício, sabe? Sabe esses doces que a gente vê que vai fruta ou doce tem uma durabilidade muito pequena ali na geladeira, que você fica meio estressado. Ah, tem que comprar esse ingrediente. Não, pão de mel você consegue ter uma facilidade na produção, que inclusive termina no congelamento, porque doce bom é assim, não é só gostoso, lucrativo, mas ele congela muito bem e tem a produção facilitada. E o último detalhe, como se tudo isso que eu falei não fosse muito incrível para que você decidisse fazer pão de mel aí na cozinha da sua casa ou do seu ateliê, eu vou falar para você que pão de mel é um doce que vende todo dia. Fê, por que isso é importante? Como assim doce que vende todo dia? Pão de mel é um doce que você não precisa de um evento, um aniversário, um casamento, uma coisa assim, um momento importante da sua vida para comer pão de mel. Você pode estar tendo um dia ruim, você quer um pão de mel. Você pode estar tendo um dia bom, você quer um pão de mel. Você pode simplesmente só querer um doce incrível, você quer um pão de mel. Você não precisa de nada mais importante acontecendo. O pão de mel é o doce que vende todo santo dia. E o que isso importa? Primeiro, porque você consegue atingir muita gente logo de cara.
E pão de mel bom, a gente sabe o que acontece, né? A pessoa volta e compra de novo com você. Então a sua tendência é cada vez mais aumentar a sua carteira de clientes e aumentar suas vendas. E tem um detalhe muito importante nisso também. Como é um doce que você consegue organizar a sua produção, você consegue trabalhar principalmente de dia de semana, tá? E de repente, ai, nossa, final de semana eu tô vendendo muito, tô vendendo horrores. Você já tem o pão de mel pronto, você não precisa finalizar. Não é assim um bolo que você precisa finalizar para o seu cliente ali no dia da entrega, ficar esperando. Você não precisa de espaço na geladeira ali armazenando tudo, porque é um pão de mel, ele pode sim ficar em temperatura ambiente. Está entendendo? Você não precisa ficar enrolando 100 brigadeiros, 200, 300, 400, 500 brigadeiros por dia. Você não precisa contratar uma pessoa, um auxiliar, para te ajudar no final de semana quando tem evento. Você consegue ter essa produção facilitada dia após dia durante a semana e ter um estoque maravilhoso para que você possa vender sem ficar perdendo o quê? Tempo de qualidade com a sua família, principalmente se você trabalha com renda extra ou trabalha na confeitaria aí na cozinha da sua casa. Quando eu comecei na confeitaria, eu comecei vendendo cookie e pão de mel. E aos poucos eu fui aumentando o meu cardápio. E eu vendia muito brigadeiro e bolo de festa. Brigadeiro, gente, era tanto brigadeiro que saía. Só que acontece, eu tinha que ficar enrolando o brigadeiro no dia, porque eu gostava de entregar muito fresquinho. Ou no máximo o dia antes, quando era entrega de manhã. E aí, no final de semana, a gente sabe que tem mais evento quanto? Sábado e domingo. Ou seja, sábado e domingo me tomava muito tempo do dia essas entregas e ficar ali vendo se o cliente estava chegando ou não. E pão de mel, gente, é um doce que está pronto. A pessoa passa ali, ah, tem, tá aqui. Ah, eu queria um pouco de pão de mel. Tá aqui, tá pronto. É um iFood? Tá ali o seu pão de mel. Solta, solta, solta e você não tem dor de cabeça. Então, pra mim, pão de mel é um doce super potente de fácil venda por todos os motivos que eu trouxe aqui no vídeo para vocês. E por isso foi que eu resolvi ensinar você que está vendo esse vídeo aqui a fazer o melhor pão de mel do mundo. O melhor pão de mel do mundo é um nome que meus clientes deram e minha família deu, minha filha deu. Todo mundo falava que o meu pão de mel era o melhor pão de mel do mundo. Por isso que eu quis trazer isso para vocês. A minha receita de pão de mel, como eu falei, eu queria que ela tivesse sabor, eu queria que ela tivesse lucratividade e eu queria que tivesse aquele gostinho, sabe, de artesanal, aquele gostinho de antigamente mesmo. Então tudo que eu faço é com muito carinho. No e-book eu te ensino a minha receita de massa de pão de mel e te ensino os 5 recheios que eu mais vendia. Recheio de brigadeiro de doce de leite, recheio de brigadeiro tradicional de cacau, brigadeiro de limão siciliano feito com o próprio limão siciliano, mas que você pode adaptar para qualquer tipo de limão que tiver aí perto da sua casa, brigadeiro de maracujá que eu faço com a polpa do maracujá e por último brigadeiro de mel. Brigadeiro de mel é um brigadeiro muito diferente que eu particularmente nunca vi em pão de mel e ele é muito suave, muito saboroso e quem come fala, nossa, que delícia, como que eu nunca vi isso antes. Então eu quis trazer para vocês os sabores realmente mais vendidos para que você tenha assim um sucesso na sua operação desde o começo, se você for do time Faça e Venda. Mas se você for do time Faça e Coma, não tem problema. Você quer os recheios mais gostosos da minha produção e a partir de hoje eles são seus também. Eu fiz esse e-book com muito carinho, espero que você goste. O preço desse e-book é de apenas R$ 37,00 e você vendendo apenas 8 pães de mel, você recupera esse investimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vendendo 8 pães de mel, você já recupera o valor investido do e-book. Então aproveite, porque esse preço é um preço de lançamento, é uma condição assim muito especial que eu fiz aqui para vocês e eu não sei até quando ele vai ficar nesse preço. Tá fazendo muito sucesso, eu tô muito feliz por isso e eu quero que você aproveite essa condição imperdível. Aqui embaixo na página você vai ver que tem um número de WhatsApp. É o número do meu suporte para alunas e para alunos. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Tenho o maior prazer do mundo em atender você para que você tome a melhor decisão do mundo. Mas tem um detalhe muito importante. Eu só trago aqui o que funciona muito comigo, recheios de massa que foi realmente validado pelos meus clientes, pela minha família. Então pode ter certeza que se você adquirir esse e-book hoje, você vai ter acesso a receitas que são incríveis, que são muito poderosas, que fizeram uma diferença muito grande na minha vida e a partir de hoje ela vai fazer diferença para você também. Eu espero que você esteja preparada, esteja preparado para tomar essa melhor decisão para você e, claro, aprender a fazer o melhor pão de mel do mundo. Obrigada por ter ficado até o finalzinho do vídeo e vamos colocar a mão na massa.